a base, porque já tem um dinheiro aqui, então não tem negócio de transição. Já tem o dinheiro. Nós, 80 milhões de brasileiros, já temos 486 bi aqui. O que a gente precisa mudar é a rentabilidade. Vejam o que aconteceu entre 2003 e 2017. Durante esses anos aqui, são 14 anos, o FGTS rendeu acumuladamente 95%. Os fundos de pensão renderam acumuladamente 641%. É 6 vezes. Tá? E o CDI, taxa Selic, rendeu 511. Significa que os 486 bi do FGTS poderiam ser 6 vezes maiores, tá? Poderiam ter aí 2,5 tri nas contas de FGTS das pessoas, se fossem remuneradas iguais aos fundos de pensão, mas não foram. Então vocês que são os donos desses 486, por favor, perguntem ao seu congressista, daqui a pouco vão perguntar para o Rodrigo, aonde foi o resto? Cadê os meus 2 trilhões? 2 trilhões, gente, para onde foi parar isso? Ou seja, o esquema do FGTS, não tem outro nome, é onde vocês, donos do dinheiro, recebem TR mais 3 todo ano, tá? E a Selic é uma coisa muito maior do que isso, e tem investimentos muito melhores do que a Selic, né? Só que o esquema é tal que esse dinheiro é utilizado pelo governo para fazer investimentos de interesse do governo, investimentos em políticas públicas. A Caixa Econômica Federal cobra uma taxa de administração absurda para administrar esse dinheiro, e lá dentro criaram uma coisa chamada FGTS, Fundo de Infraestrutura de Recursos do FGTS, aonde, se vocês olharem na internet para onde foi esse dinheiro, vão ver lá a enciclopédia das empresas da Lava Jato, todas elas receberam investimentos do FGTS. O dinheiro é de vocês. Outro dia eu vi uma notícia no jornal que era assim: o presidente Michel Temer, preocupado com a sua impopularidade e querendo fazer um agrado aos prefeitos, resolveu destinar recursos do FGTS para o programa Minha Casa Minha Vida, na faixa lá a fundo perdido. O presidente, olha o absurdo, o presidente da República, porque está impopular e quer fazer política, pega o dinheiro que não é dele, tá? É de vocês, e resolve dar para um programa social. Não entro no mérito do programa social, tá? Mas o fato é que é com o dinheiro que não lhe pertence, ok? E pegou 25 bilhões do FGTS e bomba, mandou para lá e o gato comeu. Bom, já comeu 2,5 tri, comeu mais 25 bi. É claro que esse negócio não pode continuar desse jeito, tá? É claro, são 80 milhões de pessoas que estão sendo confiscadas desde sempre, e esse negócio, as pessoas falam que isso daí é um direito de ser estuprado, sei lá. Não faz nenhum sentido, né? Então, é claro que isso aí altera completamente a dinâmica da reforma da Previdência, uma vez que você traz para o jogo uma boa notícia e uma fórmula acreditável pela qual cada indivíduo pode melhor se organizar para a velhice, empilhando o que vai rolar para si nos regimes do INSS, ou se é servidor público, o seu regime específico, e a previdência complementar, que o sujeito pode ter um fundo de pensão, se é servidor público, ou esse novo FGTS que precisa ser construído. Deixa eu ver, só mais uma coisinha para a gente terminar. Empresas estatais, para a gente não deixar de falar nesse tema tão simpático. A gente tem 149 empresas estatais, conforme esse relatório aí da SEST, eu nem sei se é o mais recente, mas dessas, a maior parte não, mais ou menos metade, são subsidiárias desses grandes grupos aqui, que são Petro, Eletro
Brás, Caixa Econômica e Banco do Brasil. O resto, que não está debaixo dessas empresas, aí é um conjunto muito heterogêneo de empresas que não tem valor nenhum. E, portanto, aí vejam, por exemplo, em patrimônio contábil, Petrobras, evidentemente, é o que tem mais valor, Banco do Brasil, 87, negocia em bolsa algo como um pouco mais, Caixa Econômica não negocia em bolsa, eu não sei se tem esse patrimônio contábil apurado a valor de mercado, e a Eletrobras tem esse valor de contábil de 44, mas valor de mercado menos da metade disso aí. Portanto, o tamanho do patrimônio que tem aí não é grande coisa. Na verdade, ler esse relatório das estatais, a gente tem a sensação de que ele é muito mais problema do que solução. As 70, 80 outras empresas que não pertencem a esses grupos aí são várias companhias de docas, as empresas do trem-bala, a velha Telebrás, é um lixão assim, de empresas que dão prejuízo, tem patrimônio negativo, passivos trabalhistas, ambientais, tributários de toda a ordem, e que dá preguiça só de pensar no que tem que fazer com isso aí. Então, a parte boa da privatização já foi. Claro que aí tem coisas interessantes para fazer, e em cada um desses casos tem uma historinha para contar. As mais fáceis são as da Eletrobras e do Banco do Brasil. Nos dois casos, dá para fazer operações pelas quais uma oferta secundária de ações, talvez uma primária, possa diluir a participação governamental e você tornar as empresas privadas sócias do Estado em uma simples operação de mercado de capitais. No caso do Banco do Brasil, isso teria um impacto extraordinariamente positivo no sistema bancário, porque, de repente, o que hoje é um oligopólio que tem um produtor ineficiente, que são os bancos públicos, e que fixam os preços do serviço e do crédito, sobretudo no segmento livre, de repente o Banco do Brasil se torna um competidor verdadeiro para Itaú, Bradesco e Santander, porque não está mais amarrado às dificuldades administrativas que cercam o serviço público e pode, portanto, ser muito mais eficiente do que é. Privatizar o Banco do Brasil seria um espetáculo do ponto de vista de atacar essa nhaca de spread bancário, e claro que tem que ser feito sem que Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander participem do processo de compra. Acho que a mesma coisa devia acontecer com o Banrisul e com a Caixa. Aí imagino primeiro a Caixa tendo que ser separada do FGTS, depois ideal seria listar em bolsa para a Caixa viver como companhia aberta e ter um pouco de ventilação aí de minoritários interessados em resultado, e depois lá na frente vende o controle se for o caso. Petrobras é uma encrenca, porque a Petrobras é um país, não é uma empresa, é um pouco uma Telebrás de antigamente, precisa olhar, tem um zilhão de coisas para fazer, de pequenos monopólios e arranjos. A Petrobras ramificou em tudo quanto é lugar, para possivelmente fazer uma lipo e vender várias coisas, arrumar o refino, inclusive com uma lógica de competição, e possivelmente concentrar a empresa em exploração, produção pré-sal, que é a área promissora do segmento, podendo vender, inclusive o offshore da primeira geração e a exploração de petróleo em terra. Tudo isso, nada disso é estratégico, blá blá blá, essas coisas todas. Isso é uma questão de fazer conta, e a gente deve fazer pensando no consumidor, pensando nos preços da gasolina, pensando em como é que a indústria pode funcionar melhor. Mais complicado ainda é pensar em coisas como o saneamento, que são concessões municipais, estaduais, quando muito, e que a gente vai precisar aí de 500 bi para universalizar o serviço de
ligação de esgoto e fornecimento de água para o Brasil. Hoje, metade das pessoas não tem esgoto, tratamento de esgoto em casa, e 500 bi, evidentemente, não vai sair dos municípios, tampouco do governo federal, tampouco do FGTS, que não vai mais poder confiscar o dinheiro das pessoas para fazer o que está fazendo, de modo que tem que trazer o capital privado para o jogo. Como é que organiza essa entrada? Muito provavelmente não há o que pagar para ter essas concessões, porque as pessoas vão ter que, mais importante é que eles façam o investimento necessário para o serviço acontecer. Vai ter cobrança de tarifa, claro, não é isso? É muito mais barato do que ter o mosquito da dengue e febre amarela e a Baía de Guanabara poluída, vamos combinar, né? Então, tem que acontecer, como na eletricidade também tem que ter mais capital privado, como em aeroporto, dá para ver os efeitos da privatização nos aeroportos aí que foram privatizados, e porto, e hidrovia, ferrovia, tem um monte de coisa para fazer se a política não é o burocrata virar proprietário do negócio. Mesmo quando as ofertas se apresentam e quando é de graça, o burocrata não gosta, né? Isso vê o negócio do museu, o Banco Mundial queria dar 80 milhões de dólares para o museu da Quinta da Boa Vista passar a ser uma organização social e ser um museu de classe mundial, e a turma lá da UFRJ disse que não, porque a privatização do museu, e não fez, pegou fogo. Então vamos evitar que o resto aqui pegue fogo, já que essa história do incêndio é meio que uma metáfora ampla para o setor público deteriorando por causa da coisa da crise fiscal. A gente não pode mais fabricar dinheiro pintando pedaços de papel, então vamos trabalhar direito. Deixa eu ficar por aqui, muito obrigado. Perguntas a seguir, uns 20 minutos por aí. Muito obrigado a todos. Obrigado pela fala, Gustavo. Obrigado pela análise conjuntural. E antes de passar a palavra para o Rodrigo, eu só queria agradecer a presença do Tiago, ex-presidente da Brasil Júnior, e também ex-diretor da Fundação Estudar, que está prestigiando aqui o nosso evento. Esteve com a gente durante o final de semana também, conversando sobre política, mais um evento da Liga. E também a professora Aureliano Bressan, professora aqui da casa, que vem auxiliando tanto a gente nos trabalhos na Liga de Mercado Financeiro. E aqui eu queria passar a palavra para o Rodrigo Paiva, que também é ex-aluno da UFMG, e vai falar um pouquinho para a gente e abrir essa rodada de perguntas. E a vice-diretora também, não é isso? Da face. Gente, é uma honra estar aqui. A UFMG é minha casa. Eu não sou economista, mas eu sou engenheiro formado pela UFMG e tive a felicidade de também poder fazer um mestrado fora. Eu fiz da escola vizinha lá de Harvard, estudei no MIT. É uma honra para nós estar aqui. E a gente precisa mudar o Brasil, né, gente? Nós estamos precisando fazer essa transformação. Eu sou candidato ao Senado pelo Partido Novo, aqui em Minas Gerais, e a minha concorrente veio aqui na UFMG falar do golpe, né? Mas quem deu o golpe foi ela. 1,3 bi. Tô aqui, tá aqui, né? 1,3 tri. Gente, o golpe foi dela. E ela não vai nos enganar, porque mineiro vota em mineiro, né? Que mora e nasceu em Minas. Que tem outros candidatos aí que não estão por aqui. Mas o que eu queria dizer, gente, é que vamos acreditar no Brasil. O Brasil pode sim, nós temos muita esperança em deixar, né, eu ouço desde criança que o Brasil é um país do futuro. Chega, basta. O Brasil pode ser o país do presente. Depende de vocês agora. Né? Nós temos agora, em um mês da eleição, vocês vão decidir o futuro do Brasil. Então, procurem saber, conheçam os candidatos, visitem os sites, vejam as propostas. Né? O Novo tem uma ideia inovadora para o Brasil de fazer essa transformação para a gente poder chegar lá sim. Então, é possível. Gustavo, deixa eu fazer uma pergunta. Nós somos favoráveis ao IVA, acho que é uma reforma tributária, tem que partir por aí pela simplificação. Não sei se vai dar para reduzir a carga tributária imediatamente, porque a gente tem déficits absurdos, tanto a nível federal, da ordem de 150 bilhões,
aqui em Minas o déficit está rodando em torno de 8 a 10 bilhões, é muita coisa, mas que outras reformas podem ser feitas para a gente poder fazer essa realmente transformação e mudança no Brasil, na área tributária? Na área tributária, tem uma urgência que é recuperar o primário, que é recuperar o resultado primário com vistas a... E eu não passei aqui, mas melhor estou até escapando da pergunta, né? Porque o que nós gostaríamos de fazer e levar como agenda, nós, o Novo, nós, os economistas de bom senso, eu acho que tem acordo aí entre várias das assessorias dos candidatos. Aliás, estou fazendo um comentário sobre isso, é como se a gente tivesse feito um cartelzão, nós, os economistas do Departamento de Economia da PUC, porque, olha quem Paulo Guedes já era professor de Economia da PUC, o Zé Márcio Camargo, assessor do Meirelles também, o Pércio do PSDB, o André da Rede, eu do Novo, não é isso? Então, a gente, no fundo, talvez isso seja uma forma de ver por que o mercado não está tão preocupado com a eleição. Os assessores econômicos estão todos, vamos dizer, do lado certo. E não que os do Ciro e do PT estejam especialmente do lado errado, mas estão mais hesitantes. Agora, disse bem o João Amoedo ontem que, ok, mas a convicção tem que ser do candidato, não tem que ser do assessor. Isso faz toda a diferença. Agora, entre nós assessores, tem uma coisa muito clara, que o desafio tributário é mais de arrumação, simplificação, do que aumento ou redução. Inclusive, a ideia de que a gente precisa simplificar de forma neutra é safe, é a melhor coisa a fazer diante de gente que vai criticar muito se for para aumentar ou se for para reduzir. E não dá para reduzir. Agora, por isso, aconteceu uma coisa interessante que veio, inclusive, do governo petista, foi quando Joaquim Levy era ministro, e parte do pacote dele ser ministro foi ele dizer à presidente Dilma, presidenta, que, presidenta, o desafio é reduzir despesa, né? E aí é o que se ouve muito em Brasília, não tem onde cortar, né? Ninguém quer falar de corte. Então, o Joaquim disse, tá bom, vou encomendar ao Banco Mundial, mobilizou uma equipe de quase 100 pessoas para examinar tudo que tem, né, no setor público federal, estadual, e ver. E aí, o Banco Mundial demorou, quando o relatório ficou pronto, o Joaquim já não tinha mais o emprego. E aí o Banco Mundial fez no seu relatório, que é sobre despesa pública, essa é a tabela que resume as medidas sugeridas com as respectivas os ganhos aqui. Essa é só a primeira parte, a segunda parte é esta, e ali o total de coisas que dá para fazer em matéria de redução de despesa. Diz o Banco Mundial que dá para fazer fácil em 10 anos, acho que dá para fazer em menos tempo. 8,36% do PIB no total, sendo que 1,29% é no plano dos estados e municípios. Então, em 7% do PIB aí de despesa para reduzir na esfera federal. Isso é bem o que a gente precisa para ir de -2 para mais alguma coisa, 3 ou 4 do PIB de primário, e retornar o processo de redução de dívida e continuar a redução de juros, junto com o outro processo regulatório de romper as barreiras do crédito dos amigos e das pessoas. Acho que as duas coisas vão criar muita energia no mercado de capitais, que vai ser o centro do processo de crescimento no futuro, ajudado, acreditamos nós, em reformas que vão colocar a empresa privada como o centro do progresso e abandonar a ideia de que é o governo que cria progresso e crescimento,
o governo não assina as carteiras das pessoas. Quem assina as carteiras das pessoas são as empresas. E o empresário que assina é quem assume responsabilidades, às vezes, desproporcionais aos riscos que... enfim, essa coisa mais capitalista neoliberal, sim, é o que a gente vai fazer, quem quer que ganhe, e se fizer, vai funcionar. Agora, então, voltando aqui à coisa tributária, a ênfase tem que ser redução de despesa, que toda vez que político fala em aumentar imposto, é porque ele está com medo de enfrentar as corporações que estão aqui dentro dessa coisa toda aí das burocracias da educação, ensino superior federal, o programa do Simples, o Inovar Alto, né? A indústria automotiva brasileira, empresas nascentes, bacaninhas, frágeis, né? Como a Volkswagen, a Ford e tal, que recebe um monte de subsídios, Zona Franca de Manaus. Tem aqui um monte de gente que não tem que estar recebendo graças do governo federal, tem aqui um monte de outras coisas. Enfim, essa é a agenda. Agora, do ponto de vista de tributo, a estatística que mais nos envergonha é uma que o Banco Mundial publica, no outro tipo de publicação, que é aquela do Doing Business, onde tem um ranking de 190 países, onde eles fazem uma mesma métrica, que é quanto tempo uma empresa média, uma empresa com 30 empregados, utiliza ao longo do ano para cumprir as suas obrigações tributárias. O Brasil é o último lugar em 190 países, com alguma coisa perto de 2.500 horas por ano para esse tipo de empresa cumprir suas obrigações tributárias. O segundo colocado, que acho que é o Burundi, alguma coisa assim, é menos da metade, tá? E ninguém nem perto disso. 190 países. A gente está no terreno do grotesco em matéria de complexidade tributária. Claro que tem muita coisa para fazer aí, e nós não vamos fazer se a gente não reconhecer que é grotesco e tem que mudar. E é impressionante como a gente convive com naturalidade com coisas desse tipo, com o FGTS, que é uma criatura que devia estar extinta há muito tempo nesse formato atual, né? E, enfim, tem tanta coisa meio óbvia para fazer que a gente não faz para arrumar as contas públicas. Certamente tributos sim, mas simplificação e ênfase na despesa. Perguntas da plateia sem dissertações, por favor. Perguntas curtas, objetivas, não precisa microfone, tem uma mão ali, vamos fazer 3, que eu preciso ir embora, tá? Por favor. Você falou que o crédito direcionado é um dos problemas que causa o grande spread bancário no Brasil. A gente que estuda o setor elétrico, a gente vê que o BNDES participa de quase todos os processos de concessão, leilão, licitação, o leilão que teve lá na P3 de jogo, o BNDES está presente, pessoas. Eu queria saber qual que você vê o papel ideal de desenvolvimento, qual seria o que o BNDES faria em projeção realizada por você. Bom, o presidente Diogo do BNDES fez uma coisa muito bacana e republicana, que foi convidar os assessores econômicos dos vários candidatos para se reunir com ele e preparar a transição. Só que quem vai ganhar, eu fui numa conversa desse tipo, então fiquei muito feliz de ouvir dele alguma coisa que também é a minha impressão, que é o seguinte: o BNDES, para manter níveis de desembolso no seu padrão histórico, não precisa dos recursos do FAT, nem do PIS. Tá? Isso é uma excelente notícia. Até a gente pode pensar que o PIS é um imposto sobre o faturamento das empresas, complexo, né? Que muita gente diz que é um imposto Robin Hood, que todo mundo paga, empresa de tudo quanto é tamanho, o dinheiro vai para o BNDES, que empresta para o Troesley, ou para o setor elétrico, de todo jeito para empresas grandes. Então, não está correto. Mas o que ele, no fundo, diz é o seguinte: o BNDES já não precisa de recursos tributários para alimentar o seu capital.
O BNDES é uma instituição rentável e ele consegue emprestar nesse segmento aí do crédito de longo prazo de forma competitiva com bancos estrangeiros. Não é a única instituição que empresta recursos para os projetos de infraestrutura de longa duração, o setor elétrico e outras tantas coisas. Ele competir com os bancos estrangeiros não vai fazer tanta diferença no custo de capital dos projetos. E o BNDES faz direito, sim, e tem capital e vive muito bem dos retornos dos seus financiamentos. O que eu acho que precisaria mudar no BNDES, acho que isso dentro da casa lá é reconhecido, é que a equação de funding do BNDES precisa mudar, que esse dinheiro que está indo para lá do FAT pode ter outras destinações, uma delas é o seguro-desemprego, para inclusive desonerar o FGTS desse tipo de coisa e usar o FGTS para outras funções. Ele é parte de uma rearrumação global. Não se pretende de jeito nenhum fechar ou impedir ou dificultar a atividade que o BNDES vem executando, que está perfeito, é como o Banco Mundial, tá? Na verdade, nos parece que ele deveria ser mais parecido com o Banco Mundial do que com o BNDES do passado e cortar seus vínculos com o Tesouro definitivamente. Tem que devolver esse dinheiro que a Dilma mandou para lá. Então aí é outra conversa, uma pedalada, né, que tem que desfazer. Então, enfim, participação do BNDES na infraestrutura continuará sendo relevante, sim.